Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Graças a Deus nós temos mais uma oportunidade de estarmos juntos para estarmos estudando a Palavra de Deus. No mundo de hoje nós focamos muito a nossa atenção, muito nossos esforços, muito nosso tempo sobre as coisas físicas, sobre as coisas terrestres, sobre as coisas que só vão durar a nossa vida, talvez no máximo algumas gerações aqui na Terra. Mas a verdade é que nós devemos estar focando a nossa atenção o que nós fazemos nas coisas espirituais. O mundo, infelizmente, tem um entendimento errado do que muitas das escrituras ensinam. A filosofia do mundo, a forma de ver o mundo, as tradições do homem, infelizmente. E tantas coisas têm contaminado, influenciado as nossas mentes e o que nós pensamos e o que nós entendemos sobre o que as escrituras ensinam. Tantas vezes, crenças, tantas doutrinas em igrejas são doutrinas que não são bíblicas, são doutrinas do homem, são tradições do homem, são tradições religiosas que têm muitas vezes durado séculos, mas infelizmente não são algo que é baseado na palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos ter um alicerce, para que nós pudéssemos entender o que Ele quer das nossas vidas, o que nós, tudo que nós podemos necessitar, tudo está ensinado nas suas escrituras. A criação do mundo começa em Gênesis e nós, até como o mundo foi criado, a Bíblia nos ensina. Não foi a evolução, mas foi a criação de Deus. Em tantas coisas nós entendemos e o mundo não entende. Tantas vezes o crente pensa que entende, pensa que sabe, pensa que a doutrina, a filosofia que eles seguem, que eles buscam, são baseados em tradições, são baseados em filosofias do mundo, filosofias do homem. E por causa disso, infelizmente, Satanás tem entrado nas nossas igrejas e ele tem influenciado muitas igrejas a ensinar doutrinas, a Bíblia até chama muitas delas doutrinas de demônios. E hoje quero que nós pensamos e quero que nós vejamos algumas verdades aqui na palavra de Deus. Em João capítulo 6, versículo 27, nós vemos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aqui no começo do versículo nós vemos trabalhar e não pela comida que perece. O maior tempo que nós investimos as nossas vidas, o muito que nós gastamos o nosso tempo é investido nas nossas necessidades físicas. Nós vamos para o trabalho toda semana, todo dia e investimos tempo e gastamos tempo naquele trabalho e tudo para ganhar aquele salário, para que nós podemos ter aquele dinheiro para poder comprar as compras, para poder pagar o aluguel, para poder pagar a luz, para poder pagar as nossas necessidades. As coisas que nós precisamos para viver, ou as coisas que não são erradas para ter, ou até a necessidade da comida, a necessidade de um líquido, água, suco para beber. E o nosso tempo é investido, nosso tempo é gastado tanto nas coisas do mundo, nas coisas físicas, e sim, muitas delas são necessidades, e não tem nada de errado, é claro, de ter um emprego, de estar trabalhando, isso é necessário, isso é bom, é uma coisa que Deus quer que nós tenhamos. No começo do versículo aqui nós vemos que nós não devemos estar focando a nossa atenção nas coisas terrestres, na comida aqui. Note novamente, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui vemos que nós não podemos comer, nós não podemos viver sem comida.
Mas mesmo assim, Deus aqui nos mostra, Ele usa essas palavras para que nós possamos entender que as nossas necessidades, a comida, não é a principal. As coisas espirituais devem sempre ser o principal. Aqui nós vemos trabalhar não pela comida que perece. Não está falando que não devemos trabalhar nem um pouco para a comida que perece. Não, o que ele está falando, está reenfatizando que isso sim, nós podemos fazer, mas o tempo mais elevado, as coisas mais principais que nós devemos estar focando o nosso tempo, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós vemos, versículo bem conhecido, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos esse versículo, essa promessa, em que quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos as coisas de Deus, que as necessidades físicas que nós temos, elas vão ser supridas para nós. Muitos de nós pegamos o versículo, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós pensamos que esse é o versículo a só, ela sozinha, ela promete que todas as nossas necessidades vão ser supridas. Mas nós tiramos esse versículo do contexto. O contexto diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós então buscamos primeiramente o reino de Deus, quando nós focamos maior parte da nossa atenção, a importância das nossas vidas nas coisas de Deus e a justiça de Deus, quando o tempo, o nosso investimento é colocado sobre as coisas celestiais, nós então temos a promessa que sim, quando você investe, quando você, não estou falando financeiramente, estou falando do seu tempo, as suas orações, o que você está pensando, sua filosofia, seus pensamentos, o seu tempo, o que você faz, quando o seu tempo investido nas coisas celestiais, quando você busca, não investe financeiramente, mas quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que sim, quando nós buscamos a Deus e quando nós buscamos as coisas celestiais, quando nós buscamos a filosofia, os princípios bíblicos para viver as nossas vidas, sim, então Deus pode e Deus quer e Deus promete acrescentar essas coisas às nossas vidas. No contexto daquela passagem, nós vemos que todas essas coisas vos serão acrescentadas, está falando sobre as nossas necessidades básicas, está falando sobre o mantimento, a comida que nós necessitamos, como nós vemos aqui também em versículo 27. Nós pensamos nas necessidades físicas e naquela passagem, tudo que nós vemos ali, no contexto, é que essas coisas são o nosso mantimento, o lugar onde nós vivemos e as coisas que são básicas, a comida, o lugar. As necessidades principais de um homem, essas coisas nos serão acrescentadas, a roupa que nós vestimos. Então, quando nós olhamos na passagem, buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, nós temos que entender que sim, nós precisamos sempre estar buscando Deus. Muitas das doutrinas e filosofias são versículos ou partes de versículos que são tirados fora do contexto. E porque elas são tiradas fora do contexto e explicadas de uma forma que não é correta, nós pegamos versículos e pegamos doutrinas até falsas, doutrinas incorretas. Nós pegamos religiões inteiras quase baseadas em coisas que não estão nas Escrituras. Aqui nesse versículo nós vemos que no começo dela nós vemos que nós devemos estar buscando não a necessidade física primeiramente, mas as coisas espirituais. Na sua vida, quanto da sua semana é investido em coisas financeiras, em coisas materiais, em coisas do mundo? Quanto do seu tempo numa semana é investido nas coisas celestiais? Quanto tempo você investe na sua leitura da Palavra de Deus? Quanto tempo você investe na oração diária com o seu Deus? Quanto tempo você investe em trazendo ou mostrando às outras pessoas como eles podem ir para o céu, a salvação? Quanto tempo é investido nas coisas celestiais?
Aqui nós vemos nesses versículos que nós precisamos focar o tempo certo e as coisas certas, não nas necessidades humanas, nas necessidades carnais, nas necessidades físicas, mas primeiro nas coisas celestiais. Note comigo mais uma vez: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque é este o Pai, Deus, o selou. Nós podemos continuar aqui no versículo 28. A Bíblia diz: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus. Muitas pessoas querem saber o que é que nós podemos fazer para fazer a obra de Deus. Quais são as boas obras que Deus quer que nós façamos? O que é que eu devo fazer na minha vida para que eu possa agradar a Deus com tudo que eu faço? Essas são perguntas boas. São perguntas legítimas. São perguntas que nós necessitamos uma resposta. Graças a Deus nós temos as Escrituras e na palavra de Deus nós podemos ter todas as respostas que nós necessitamos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos tudo que nós necessitamos para saber o que Deus quer, para saber o que Ele quer das nossas vidas. A pergunta foi feita: como é que nós vamos fazer? Ou o que são as obras de Deus? Agora, nós podemos perguntar isso para tantas religiões e elas vão falar muitas vezes das suas tradições. A obra de Deus é isso, isso, isso. A obra de Deus é sendo fiel à missa. A obra de Deus é recitando certas frases para com Deus. Podemos olhar para os muçulmanos e eles vão falar que, claro, o Deus deles é um nome, não é o Jeová, é Allah, mas eles vão falar a obra de Allah, ou a obra do seu Deus é de fazer certas coisas. Mas nada delas são baseadas nas Escrituras. Infelizmente, muito do que nós fazemos é baseado no que nós pensamos, o que nós ouvimos que pessoas pensam, ou que as nossas religiões, as nossas igrejas têm, através dos tempos e séculos até, têm colocado em prática nas nossas vidas. E tantas doutrinas, e as doutrinas mais importantes das Escrituras, infelizmente, têm sido contaminadas e têm sido tiradas do foco e colocado numa forma onde que elas não são mais bíblicas, mas são completamente erradas. Nós vemos em Efésios 2, 8 e 9 que as obras que nós podemos fazer, elas não são o que nos salva. Pois os versículos dizem: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui nesses versículos nós vemos que a salvação, ela não é pelas obras, ela não é pelo que nós podemos fazer. Os versículos ali dizem: porque pela graça, graça é favor não merecido. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Outras pessoas pegam e falam sobre Tiago e que a fé sem as obras é morta. Isso é verdade. A fé sem as obras é morta, mas não é a fé a coisa principal na nossa salvação. Não é a fé que nos mantém salvos. Os versículos ali nos ensinam: porque pela graça sois salvos. Sim, por meio da fé. E nós devemos ter uma fé onde que nós estamos vivendo e servindo a Deus, fazendo essas obras que nós devemos estar fazendo. Mas essas obras não são o que nos ganham a salvação. A fé, o continuar no andar que Deus tem para nós, não é o que nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só tem uma forma que nós podemos chegar para o céu. E essa forma é Jesus Cristo. Nós chegamos no céu, se nós pudéssemos chegar lá ou manter a nossa salvação pelas nossas boas obras, o que aconteceria? Se nós chegássemos no céu, alguém ia perguntar: como é que você chegou aqui? Eu fui pastor por 40 anos. Eu fui isso e aquilo, eu fiz isso, eu dei a minha vida para Cristo.
Eu doei milhares de reais para a obra de Cristo. Quem está recebendo a glória? Nós. Mas em Efésios 2, 9, nós vemos, não pelas obras da lei. Isso significa que não é nem as obras, nem somente as boas obras, mas ali aqueles versículos especificamente falam as obras da lei, que são a palavra de Deus. Não pelas obras da lei, para que ninguém se glorie. Então, não somente a única forma de ser salvo é através de Jesus Cristo, mas ele aceita a nossa salvação através de Jesus Cristo para que também ele possa ser glorificado através da forma que nós somos salvos. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e só nele quem recebe a glória? Nós não fizemos nada, foi ele que morreu na cruz. Nós, então, agora podemos chegar no céu e nunca vai ser feita essa pergunta, porque todo mundo sabe a resposta, mas se fosse feita a pergunta, como é que você chegou no céu? Toda a resposta de toda a humanidade, todo mundo que está no céu, não toda a humanidade, porque tem muitos que vão ir para o inferno, infelizmente. Mas todo salvo que está no céu, ele vai responder pelo sangue de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, pela graça eu fui salvo, estou aqui por causa de Jesus Cristo, pelo que ele fez naquela cruz pelos meus pecados. Ninguém vai poder responder pelo que eu fiz. E quem recebe a glória agora? Agora recebe a glória a Deus. Deus recebe a glória através da forma que nós somos salvos, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Ele, encarnado na cruz, ali morreu em nosso lugar. E tantas pessoas pegam as Escrituras, não pegam as Escrituras, porque as Escrituras nunca ensinam isso. Mas eles pegam e falam que nós precisamos fazer as boas obras, ou as obras da lei para irmos para o céu. Em Isaías 64 nós vemos que as nossas justiças, ou o melhor de nós, para Deus são trapos de imundície. Nós precisamos pensar e lembrar do contexto ali daquela passagem. Naquela passagem, a leprose era uma doença ainda muito forte. Um leproso pegava um pano, ele limpava as suas feridas, e com aquele pano ele tirava todo aquele pus e todo aquele sangue das suas feridas e colocava de volta em cima de um pau. Ele continuava no caminho, claro, não podia entrar na cidade porque ele era leproso. Mas passava um outro leproso e pegava aquele mesmo pano que já está sujo e se limpava. E o contexto daquele versículo está falando sobre aqueles trapos de imundícia, onde os leprosos usavam para limpar o seu tudo que é contaminado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o nosso melhor para Deus, para a salvação, não vale nada. As nossas justiças para Deus são trapos de imundície. Glória a Deus, Ele providenciou a salvação. Glória a Deus, Ele que veio para a terra e viveu uma vida perfeita para morrer naquela cruz em nosso lugar. Graças a Deus, eu não preciso ser um homem perfeito para ir para o céu, porque eu nunca vou ser perfeito. Graças a Deus, nenhum de nós precisamos ser perfeitos. Então, nós vemos nesse versículo, em João capítulo 6, a pergunta: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Agora, lembre o versículo 27, o fim ali, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Versículo 27, completo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, para que é este o Pai, Deus o selou. Deus aqui está nos ensinando, mostrando que a necessidade, Deus quer nos dar aqui vida eterna. Permanece para a vida eterna, a comida que permanece para a vida eterna. Nós sabemos, as Escrituras nos ensinam, Jesus Cristo é o pão da vida. Então está falando sobre, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Jesus Cristo quer nos dar a vida eterna e Ele vai ser selado dentro de cada homem que aceita a Ele como seu Salvador.
a pergunta então veio para Jesus Cristo. A pergunta era contrária ao que Jesus Cristo estava tentando ensinar. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Se nós vamos olhar no contexto inteiro, Jesus Cristo está ensinando sobre a salvação. E nós vemos que, nós vemos já em João 6, no mesmo capítulo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eles não entenderam, estão perguntando sobre as obras ainda. Como eu posso ir para o céu? Pelas obras. Da mesma forma que tantas pessoas hoje ainda estão tentando buscar o céu pelas obras, pelas coisas que eles fazem. Então a pergunta, ela não é baseada no que nós vemos. João 3:16, aqui continuando em João 6:29, nós vemos, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então aqui nós vemos que eles fizeram, tudo bem, fizeram uma pergunta errada. Jesus está falando, eu sou a salvação, eu sou o pão da vida, eu posso providenciar a salvação somente através de mim, eu somente, não as boas obras. E eles perguntam, o que eu preciso fazer? Quais são as boas obras? Tantas vezes eles perguntaram para Cristo isso. Cristo então responde a eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Não tem nenhum lugar nas Escrituras onde nós vemos que as boas obras nos levam para o céu. Realidade, até quando eles perguntaram exatamente isso, quais são as obras que eu preciso fazer? Jesus Cristo falou, as obras de Deus são que você crê no Filho de Deus. A única obra que nós podemos fazer para ir para o céu é aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Nosso mérito é nenhum. As nossas obras da lei, como nós vemos em Efésios, não valem para nada para a salvação. Jesus Cristo fez tudo por nós. Nós merecemos, como nós vemos nesse mesmo capítulo, em Romanos, mesmo capítulo, mas livro de frente, em Romanos capítulo 6, o dom gratuito de Deus, a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas no começo daquele versículo nós vemos que o salário do pecado é a morte. Aqui as pessoas estão querendo descobrir. Os fariseus estavam tentando ser tão perfeitos. E Cristo odiava a hipocrisia. Por quê? Porque eles pensavam que eram santos. E que a santidade dele, que o que eles fizeram para a religião, era o que os levariam para o céu. Mas não, Jesus Cristo sempre ensinou. As Escrituras sempre ensinam que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Não pelas boas obras, não pelas obras da lei, não pelas justiças que nós temos. Não, nós somos justificados através do sangue de Jesus Cristo. Somente através do que Ele tem feito por nós é que nós podemos ir para o céu. Somente porque Ele providenciou uma forma para nós sermos salvos é que nós podemos ser salvos. Eu posso fazer o tanto de boas obras que eu quiser, mas para a salvação, isso não vale nada. Sim, as boas obras são para depois da salvação. Nós somos salvos para que nós podemos servir a Ele. Se a salvação era uma coisa para simplesmente nos levar para o céu, então quando nós éramos salvos, nós iríamos para o céu imediatamente. Mas não, Deus quer que nós vivemos uma vida aqui na terra para Ele. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo, Ele quer que nós focamos a nossa atenção, Ele quer que nós focamos o que nós fazemos, o que nós podemos fazer para as coisas celestiais, as coisas não terrenas, não terrestres, não materiais, não do mundo. Nossa vida, para nós que somos salvos, deve ser com ênfase, deve ser com a filosofia, os princípios bíblicos, para que tudo que nós fazemos pode ser para a honra e glória de Deus. É por isso que as Escrituras ensinam, quer comar, quer beber, quer coma, quer beber. Se nós estamos comendo, se nós estamos bebendo, as coisas simples, as coisas práticas, as coisas necessárias para a nossa vida, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, a nossa vida inteira, o trabalho para pagar as contas, deve ser feita
para a glória de Deus. O foco da nossa vida deve ser para a glória de Deus, para as coisas celestiais, para as coisas que durarão para toda a eternidade. E aqueles não entenderam e querem saber quais obras para ir para o céu. E Jesus Cristo responde, obra para ir para o céu é só aceitar Jesus Cristo. É só crer no que Ele tem feito por nós. Graças a Deus que em julho de 1978, eu tive a oportunidade da minha mãe abrir as Escrituras e me mostrar nas palavras de Deus em Romanos as verdades que eu necessitava entender para que eu pudesse colocar a minha fé em Jesus Cristo. A verdade é essa. Simplesmente não é minhas boas obras, mas é o que Ele tem feito por nós. Se hoje você ainda não tem colocado a sua fé em Jesus Cristo, se você ainda está buscando pelas boas obras ou pelas tradições da religião, ou se você está tentando buscar o que as igrejas, o mundo oferece para nos levar para o céu, a sua busca é inútil, pois Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Somente através do sangue de Jesus Cristo. E Jesus Cristo derramou aquele sangue em nosso lugar para que nós pudemos ir para o céu. Nós só necessitamos, como nós vemos no versículo 29 de João capítulo 6. E disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Se você ainda não colocou a sua fé nele, coloque hoje. Aceite Ele como seu único Salvador, pois as obras somente nos levarão para o inferno. A religião simplesmente nos levará para o inferno. O homem, o mundo, simplesmente nos levará para o inferno. Mas quando nós cremos nele, nós então podemos ter a confiança que nós temos a vida eterna, que nós temos a salvação. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do que Jesus Cristo fez naquela cruz, mais de 2000 anos atrás, no Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, perdoando o pecado de toda a humanidade. Mas infelizmente nós todos não temos o aceitado. Se você ainda não aceitou, aceite Ele hoje. Simplesmente peça que Ele entre no seu coração, te perdoe de todos os seus pecados e te leve para o céu quando você morrer. Confie nele e só nele para te salvar. E você também pode estar comigo no céu um dia. As boas obras são boas, mas não para o céu. Cristo falou, se nós vamos chegar para o céu, vai ser através de colocando a nossa fé, a nossa confiança no que Cristo fez naquela cruz em nosso lugar. E quando nós fazemos isto, então nós somos salvos. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.